E glórias a ele Por por isso isso. que, por isso que eu digo, ó. Por isso que eu digo para as pessoas, rock não é do diabo, meu. Rock não é do Não diabo. é. Esse é uma arma também, tipo, para aproximar as pessoas de Deus, cara. É uma coisa que eu acho muito incrível, entendeu? Inclusive, eu até postei no meu feed lá do Instagram, postei sobre isso, sobre o rock lá, entendeu? Explicando como é que realmente o rock não é do diabo, não, entendeu? Muitas pessoas levam pro e o cara lá, ele tá escutando um rock e ele vai pensar em droga, sexo, não, entendeu? Isso aí também é um, tipo, já que o mundo tem o jeito dele de adorar, né, o mundo, porque, tipo, rock praticamente tem os dois lados, né? E tem o rock cristão e o rock, tu sabe, né? Pessoas veem o rock como se fosse algo do demônio. Ai, eu não vou escutar rock porque vai contra Deus, não sei o quê, entendeu? E não tem nada a ver isso aí. A gente pode usar o meio do rock para atrair outras pessoas também. Não que, tem pessoas que falam, Exatamente. não pode levar o mundo para dentro da igreja. Meu, ninguém tá levando o mundo para dentro da igreja, entendeu? Se fosse assim, então não adianta nem tocar guitarra lá na igreja, não adianta nem tocar bateria na igreja, não adianta nem cantar na igreja, porque o rock é um meio de evangelismo também, de Deus, entendeu? Falar de Cristo Exatamente. através da música, entendeu? A Bíblia mesmo diz, Não, a como. Bíblia tá repleta de coisas que, tipo, não importa o estilo, não importa, entendeu? A pessoa tem que adorar a Deus, entende? Exatamente. Não, e como eu falei, o rock nasceu na igreja. A gente não tá trazendo nada de fora para dentro. O rock ele nasceu na igreja e ele se expandiu. Ele saiu de dentro da igreja e, e cresceu, sabe? Tem pessoas que querem desassociar essa origem, sabe? Acham que a gente está sendo meio desonesto quando fala sobre isso, como se a gente quisesse acreditar tudo, né? Todas as vertentes e os subgêneros que tem, né? No rock, no metal e tal, como se a gente quisesse acreditar tudo isso a precursora, né? Não posso chamar desse jeito, a Sister Rosetta Sharp. E não é isso que a gente tá É, fazendo. Tipo, não foi a partir dela que nasceram todas as outras versões, todos os outros subgêneros. Mas houve um começo e que foi com ela dentro da igreja, com as músicas que ela fazia que eram para o louvor do nome de Cristo. Então, o que a gente fala quando a gente fala sobre rock, quando a gente ouve e tal, e a gente, como você falou, né, a gente usa isso como uma forma, entre aspas, de você atrair uma pessoas de ferramenta, né? fora. Uma É ferramenta, uma né? ferramenta. Isso. A gente não tá pegando uma coisa que é do mundo e querendo se usar disso de uma forma até meio pragmática, né? Fazer aquilo que funciona. Uhum. Não. É uma coisa que nasceu com a gente. A gente tá voltando às nossas origens. É o que uma pegada um pouco mais punk. Só isso. Verdade, tem todos os estilos, meu. Por isso que a Bíblia diz, né, que todo povo louve ao Senhor, tudo, entendeu? A Bíblia está repleta de versículos que fala sobre adoração, mas não diz o tipo de adoração. Só tem que adorar a Deus, entendeu? A gente tem que adorar a Deus de todo o Exatamente. coração. Vocês não importa o estilo, não importa se a pessoa adora a Deus com rap, com rock, com punk. O importante é adorar a Deus, o importante é a pessoa levar a mensagem, entendeu? A mensagem de Cristo Exatamente. através da música. Isso é o que importa. E muitas pessoas são alcançadas através do rock, entendeu? E muitas pessoas julgam, fala que, eu não vou escutar rock porque vai me afastar de Deus. Mas, meu, existe uma diferença. Existe o rock que praticamente fala com coisa nada a ver, que fala sobre, como é que eu posso dizer? Que fala ser contra Cristo, entendeu? Vai contra os princípios bíblicos. Tem, tem rock que fala assim, mas existe um rock também que fala sobre Cristo, que muitas pessoas não entendem. Meu, existe.
E muitas pessoas, ó, eu conheço muitas pessoas que se converteram através do rock, entendeu? Através da música, do rock, até rock pesado, pra te ter uma ideia. Até algumas pessoas que falam, não sei como tu consegue escutar esses rock pesados, não sei o quê, mas, meu, vai ver a letra. E Cara, sim, muitas dessas pessoas que escutam essa música, elas entendem, elas sabem que estão escutando. Mas muitas pessoas que, aqueles crentes que falam, não vou escutar esse tipo de música porque é pecado. Aí eu acho muito incrível, porque, tipo assim, muitas pessoas falam que é pecado aquilo que elas não gostam na gente, entendeu? Ela fala sim. que é pecado porque, tipo, ela inventa o pecado, praticamente ela aumenta, sabe? Como se fosse, eu Sim, não vou por escutar favor, isso porque é parem. É. pecado, não sei o quê, não sei o quê. Parem Aí inventa o de chamar próprio. pecado algo que você simplesmente não gosta. Se não Aí as gosta, pessoas falam, não usa, não ouve, não vê, mas para de estar chamando de pecado algo que a Bíblia não diz que é pecado e nem dá margem para que a gente diga. Não é difícil, eu juro. "Uhum, verdade, entendeu? Aí as pessoas, eu já vi muita, meu, esses dias eu até visitei algumas pessoas, sabe? E eu tava ouvindo uma conversa sobre isso, que algumas pessoas, eu não escuto tipo outros tipos de música porque a minha igreja não diz isso, que a gente não tem que fazer isso, mas sabia que muitas pessoas elas só não fazem certas coisas porque a dominação delas não permite. Não é o que a Bíblia nos diz, minha dominação não permite. Aí as pessoas seguem a dominação ao invés de seguir a Bíblia. Fala, não, a Bíblia não diz que isso é pecado. Se a Bíblia não diz, não é pecado. Entendeu? Não é pecado. Eu sei que a gente tem o direito de falar, não, eu sei que se não tá na Bíblia, a gente não tem que seguir, entendeu? A gente não tem que praticamente aumentar, né? Como se fosse assim, por exemplo, um exemplo de bebida alcoólica. Não é pecado beber, mas se a pessoa ficar bebendo direto, ela praticamente não tem sentido, entendeu? A pessoa ficar bebendo. Uma hora ou outra ela vai ficar bêbada. É uma coisa para você se autoexaminar, né? Isso. Inclusive, Paulo fala sobre isso e tal, sobre você conhecer a si mesmo, entende? Por exemplo, uma pessoa falando um pouco Primeira sobre Coríntios bebida. diz muito sobre essas coisas, sabe? Inclusive eu tava até lendo sobre isso, sobre essas coisas. Sim, é 1 Coríntios, não sei se é 1 Coríntios, mas eu sei que Não, Romanos primeira Coríntios 14 também fala. diz, Romanos também diz. Romanos 14 que fala sobre isso, que é que muitas pessoas falam, né? Usam esses versículos para falar sobre você escandalizar alguém. Eu acho que isso se aplica tanto no cenário falando sobre rock, metal e tal, tanto na Não, questão de bebida, como você esse trouxe. escândalo aí diz no primeira Coríntios mesmo, tá vendo? Tá até aqui aberto, Mas, se eu não me engano, fala também uma inclusive. coisa em É, Romanos né? 14 sobre você, se algo que você faz, ou algo que você usa, ou algo que você come, enfim, se isso é, se isso é motivo de, sei lá, escândalo pro seu irmão e tal, você simplesmente não faz. Então, usam esses versículos para minar liberdades individuais, sabe? Isso. De uma forma que é completamente tirado, né, de contexto, é uma leitura bem pobre e eu, É eu, não, verdade. não, eu não sei se é feito, tipo, propositalmente por algumas pessoas e por outras não, mas fala sobre isso, sabe? De você abrir mão de algo para não levar o seu irmão a cair, para não ser motivo de escândalo para ele. Essas questões. Mas é aquele negócio que a gente tava falando. Existe o você não gostar de algo e existe o pecado. Existem coisas que de fato pessoas acreditam que seja pecado. Então, quando a gente tá perto desses irmãos, por exemplo, eu real não me lembro se é Romanos 14 mesmo que fala sobre isso.
que diz assim, que se o seu irmão acredita sei lá, comer carne é pecado, não faça isso na frente dele. Não leve ele. Primeiro Coríntios. 1 Coríntios, né? Eu tô insistindo com Romanos 14 porque Romanos 14 fala alguma coisa parecida e eu tô com isso na minha cabeça. Mas enfim, fala assim, né, que o seu irmão, se ele acredita que comer carne é pecado e tal, não faça isso na Inclusive, frente dele, não deixa eu até ler aqui rapidinho. leia. 1 Coríntios 8, 1 Coríntios 8, 10, até o. Eu acho que até o 11. Diz assim, ó. Vejam, isto é o que acontece, é o que pode acontecer. Alguém pensa que está errado comer desse tipo de alimento. Deixa eu ler tudo de novo. É porque minha linguagem é aqui, ó. Alguém que pensa que esse tipo de alimento vê vocês comendo à mesa de um templo de um ídolo, pois você sabe que não há nenhum mal nisso. Então ele terá bastante coragem para também fazer o mesmo. Entretanto, durante todo o tempo ele ainda sentirá que isso está errado. Assim, porque vocês imaginam saber o que é certo, serão responsáveis por causa de um espiritual ao irmão cuja consciência é sensível e por quem Cristo morreu. Entendeu? Acho que é rocha, né? As pessoas veem o rock como se fosse algo do demônio. Ai, eu não vou escutar rock porque vai contra Deus, não sei o quê. Entendeu? E não tem nada a ver isso aí. A gente pode usar o meio do rock para atrair outras pessoas também. Não que tem pessoas que falam, não pode levar o mundo para dentro da igreja. Meu, ninguém tá levando o mundo para dentro da igreja. Entendeu? Se fosse assim, então não adianta nem tocar guitarra lá na igreja, não adianta nem tocar bateria na igreja, não adianta nem cantar na igreja, porque o rock é um meio de evangelismo também, de Deus, entendeu? Falar de Cristo através da música, entendeu? A Bíblia mesmo diz, a Bíblia tá repleta de coisas que, tipo, não importa o estilo, não importa, entendeu? A pessoa só tem que adorar a Deus. Exatamente. Não, e como eu falei, o rock nasceu na igreja. A gente não tá trazendo nada de fora para dentro. O rock, ele nasceu na igreja e ele se expandiu. Ele saiu de dentro da igreja e cresceu, sabe? Tem pessoas que querem desassociar essa origem, sabe? Acham que a gente está sendo meio desonesto quando fala sobre isso, como se a gente quisesse acreditar tudo, né? Todas as vertentes e os subgêneros que tem, né? No rock, no metal e tal, como se a gente quisesse acreditar tudo isso a precursora, né? Não posso chamar desse jeito, a Sister Rosetta Sharp. E não é isso que a gente tá fazendo. Tipo, não foi a partir dela que nasceram todas as outras versões, todos os outros subgêneros. Mas houve um começo e que foi com ela dentro da igreja, com as músicas que ela fazia que eram para o louvor do nome de Cristo. Então, o que a gente fala quando a gente fala sobre rock, quando a gente ouve e tal, e a gente, como você falou, né, a gente usa isso como uma forma, entre aspas, de você atrair pessoas de fora. Né? Uma ferramenta, né? Ferramenta. Isso. A gente não tá pegando uma coisa que é do mundo e querendo se usar disso de uma forma até meio pragmática, né? Fazer aquilo que funciona. Uhum. Não. É uma coisa que nasceu com a gente tá voltando às nossas origens, é o que um pouco pegado um pouco mais punk.